Graça e paz. Durante esse mês de novembro, nós estamos comemorando os 40 anos de Getsemane. Tivemos uma festa linda, mas as comemorações continuam. E hoje, para continuar nessa comemoração maravilhosa, eu estou aqui com convidados especiais. Eles são bem conhecidos de vocês, mas hoje eles vão contar como começou tudo isso, esse movimento que nós estamos vivendo hoje, esse momento de milagres. Eles vão contar um pouquinho dessa história deles em Getsemane. Eu tô aqui com os apóstolos Marcos e Kedma. E eu sei que você tem muitas curiosidades aí. E hoje eles vão compartilhar com a gente um pouco dessa história. Sejam bem-vindos, apóstolos. É um prazer ter vocês aqui no nosso canal. Sempre nós temos, mas falando do púlpito. E hoje numa conversa mais íntima, contando sobre esses 40 anos. Eu queria saber de vocês, pode escolher aí quem vai responder, como que começou, sabe? Qual foi, quem chegou primeiro aqui em Getsemane? As pessoas não sabem muito essa história, conta aí pra gente. Bem, então acho que sou eu. Cheguei um pouquinho antes do apóstolo Marcos. Foi uma época em que era o pastor Novaes, estava aqui, e eu e o pastor Moisés fomos convidados para vir para sermos coordenadores. Pastor Moisés Salgado, coordenador da área de música, e eu coordenadora da área de educação cristã, a minha formação. E chegamos aqui e de repente fomos surpreendidos com uma transição dele. Sim. Uma grande transição que a igreja estava vivendo para a visão celular. E fomos surpreendidos de forma positiva, nos expomos a todo esse processo que nós nem entendíamos muito bem. De verdade, não entendíamos meio. Eu me sentia num turbilhão assim, mas o fim disso tudo foi um fim muito proveitoso e eu agradeço a Deus por ter me chamado para Getsemane, me enviado, né, como estávamos em outro ministério, onde Deus falou claramente, aqui encerrou. E poucos meses depois, o apóstolo Marcos também veio para cá. Desses 40 anos de Getsemane, estamos nós aqui há 19 anos. E o apóstolo Marcos como presidente do ministério há 18 anos. Então fizemos parte dessa transição desde o início para a visão celular, acompanhamos cada passo e também participamos de cada passo desse tremendo mover de Deus. E tem sido maravilhoso. Eu louvo a Deus porque Deus plantou a mim e minha família nesse jardim precioso que é Getsemane. Glória a Deus. Nessa época, vocês já eram pastores. Muita gente confunde, né, essa ordem cronológica aí dos fatos. Eles já eram pastores em outra igreja, não é verdade? Compartilha, apóstolo, com a gente. Isso. Como que foi essa ordem cronológica aí desse chat? Ele era pastor. Ele era pastor. Eu sou pastor há 33 anos. Eu tenho 33 anos de ordenação pastoral. Eu fui formado pelo Seminário do Norte do Brasil, que fica em Recife, que naquela época era uma das 3 grandes instituições da Convenção Batista Brasileira. E o Norte capitaneava como sendo uma das mais imponentes instituições de formação teológica. Então eu sou oriundo dessa academia de teólogos, a gente chamava a instituição como Casa de Profetas. Então fui ordenado no Seminário do Norte. Quando estava terminando a minha graduação, bacharel em teologia, foi pedida a minha ordenação pastoral pela nossa igreja, que era aqui em Manaus. Sim. Igreja Batista Redenção. A Igreja Redenção pediu a minha ordenação e a minha ordenação pastoral se deu aqui em Manaus. Embora eu morasse no Recife, estudasse no Recife, minha vida toda era lá. Mas eu vim para Manaus, porque naquela época as igrejas pediam a ordenação pastoral de um acadêmico que estivesse formando Sim. no curso de teologia, já entrando no ministério pastoral. À época nós éramos missionários e trabalhávamos na Paraíba como missionários. Então eu e Kedma éramos missionários, formandos do seminário teológico, e a
igreja vendo nosso compromisso com o reino de Deus, nós éramos missionários na Paraíba e nós éramos seminaristas, atuantes das nossas igrejas em Recife. Que legal. Então a gente atuava a semana inteira no Recife, nas igrejas, E no final de semana como missionário na Paraíba. Então nossa vida era full time, Sim. mergulhados em Deus. Quando vocês vieram para Getsemane, então já existia uma vida ministerial antes Sim, antes de eu ser ordenado, eu já tinha uma vida ministerial ativa, era 100%. Nós estudávamos, nós trabalhávamos, eu trabalhava no Colégio Americano Batista, Sim. que era um colégio batista em Recife, Pernambuco. Sim. Eu trabalhava nessa instituição. Posteriormente, eu fui ordenado na Igreja Redenção e depois eu assumi uma função dentro do seminário, né, que também é uma função pastoral. Nós éramos diretores do internato masculino, então todos os acadêmicos que eram homens solteiros e que estudavam no seminário, nós éramos diretores, nós éramos como um capelão, como pastores. Sob a supervisão de vocês. Nós éramos pastores da vida desses pastores. Sim. Cuidávamos Nós de tudo. cuidávamos de todos esses colegas, que muitos estão espalhados, são pastores hoje em todos os estados do Brasil. Aonde você pensar, nós temos colegas que se formaram debaixo da nossa orientação. E fora do Brasil. Nos Estados Unidos eu tenho vários colegas que se comunicam Que comigo legal. até hoje. Nós fomos colegas e depois pastoreamos esses colegas. Então nós já éramos pastores. A minha primeira igreja como pastor formado foi em Olinda, Pernambuco. Olha só, curiosidade. Eu pastoreei em Olinda, Pernambuco, eu e Kedma. Kedma não era pastora, era educadora cristã. Sim, a Mas a formação minha- dela era de educação. Da cristã. mesma forma no Seminário do Norte, educadora cristã. O seminário que Kedma iniciou foi o SEC, né? O SEC, que era uma instituição de formação de mulheres, e eles tinham um curso de formação de educação cristã. Posterior, a Kedma migrou para o Seminário do Norte e concluiu o curso dela no Seminário do Norte em 2 graduações, se não me falha a memória. Bacharel e a licenciatura também, Ah, que era bacharel algo em mais. teologia e bacharel em educação. cristã com licenciatura. Eu também sou licenciado Também. em educação cristã, eu sou um educador cristão, Também. licenciado, né, Sim. com uma formação de bacharelado e de licenciatura. Tenho uma formação superior também na área de educação. Vocês estão vendo que essa história aí tem muita coisa antes de Muita Getsemane. A gente está coisa. tentando abordar aí os pontos, mas Nós estamos falando, Bianca, de 34 anos, 35 Sim. anos atrás. Atrás. Depois, Exatamente. há 33 anos eu fui ordenado. E o meu primeiro pastoreamento Sim. foi em Olinda. Linda. Eu fui pastor em Olinda. A Kedma ainda não era pastora, ela era uma educadora cristã. e nessa meu primeiro- volta para Manaus, como que foi? Como que aconteceu? a volta para Manaus, ela foi assim, muito uma condução de Deus. Sim. Sim. Porque eu bacharelei, e quando bacharelei, eu fui convidado pelo Seminário do Norte a fazer o meu mestrado. Sim. E dentro desse mestrado eu já estava assumindo como coordenador, como diretor de internato masculino. Então eu percebia por isso. Eu pastoreava em Olinda nessa época e eu ia fazer o meu mestrado. Kedma ficou gestante do Farrusco, seu esposo. Então nós estamos contando uma história quando seu esposo não era nem Isso. nascido. Verdade. A gente ainda estava aprontando ele. Verdade. Justamente você está aí dentro dessa história, porque Kedma ficou gestante, Kedma veio em Manaus para ter o Farrusco, porque em Recife nós éramos acadêmicos, nós éramos ministros, Sim. e nós não tínhamos família, Kedma não tinha esse apoio.
Eu sempre fui Apesar muito... disso tudo, muito jovens. Porque eu era bem jovem. Casei com 22 anos e nessa época eu tinha 24 anos, né? E sentia muito essa necessidade de vir ter o Marcos Alexandre, né? Nascer aqui em Manaus, rodeado da família. E aí foi essa transição. Viemos aqui, eu vim, depois o Marcos recebeu uma liberação para vir só para assistir o nascimento do Marcos Alexandre. Só para ter o neném, eu iria me recuperar, ele voltaria para o seminário e eu voltaria depois, né? Mas... eu tinha um sonho. A Bíblia diz que o homem faz plano. Sim. Mas a resposta certa vem do Senhor. Eu tinha um projeto inspirado em outros colegas, né, que era ser um teólogo, estudar teologia, me aprofundar como cientista nessa área. E eu comecei a percorrer isso, persistir nisso. E nessa época eu iria caminhar. Então, como todo era o sonho, formar aqui, começar o mestrado no Brasil, mas ir para os Estados Unidos. Era o seu projeto, Era o né? meu projeto. Fazer uma carreira teológica num grande centro teológico. Era o meu projeto. Tá? Mas Kedma veio para Manaus para ter o Farrusco e eu vim a Manaus para ver o Farrusco nascer. Toda a nossa vida era em Recife. E chegando aqui, nós deparamos com uma vontade soberana de Deus de ficarmos na nossa região. E tudo mudou em uma semana, 7 dias. Nossa! Assim como o mundo foi criado em 7 dias. Contando hoje, a gente nem acredita, o meu mundo mudou em 7 dias. Não, e eu lembro-me bem, o apóstolo Marcos não é uma pessoa muito movida às emoções do momento, não, pessoa muito racional e tudo mais. As ovelhas dele já conhecem essa característica, né? E o que aconteceu no dia do meu aniversário, nós estávamos em Manaus, o Marcos Alexandre nasceu dia 7 de fevereiro, eu fiz aniversário dia 16. E ele precisaria retornar para o Recife. Sim. E nós fizemos uma reunião de família para comemorar o meu aniversário, a chegada do Marcos Alexandre, e era o dia que ele tinha que voltar para Recife. E aí começaram. A família, um começou a dizer, outro começou, mas o que vocês vão fazer lá? Vocês já formaram, E acabou que aquele momento que por alguns instantes, por alguns tempos depois nós pensamos assim, será que isso foi o momento da emoção? Sim. Mas depois nós comprovamos que realmente foi a vontade de Deus. Era o propósito de Deus. Acabou não indo, era o dia da viagem dele de retorno, não foi. O reitor do seminário ficou ligando para ele, Marcos, você precisa voltar, você tem... E indique alguém, e foi indicado, e começamos a nossa vida aqui, quando nos apresentamos à nossa convenção aqui em Manaus, e até que chegamos até lá na congregação, que era a congregação... A Esperança. Da Igreja Esperança, era Sal e Luz, não é? Sal e Luz, que hoje é Getsemane Manoa. Olha mas só. era a congregação da Igreja Batista Esperança. E lá reencontramos um amigo nosso de seminário, o pastor Barroso, que nos chamou para compor com ele esse ministério. Conte aí o resto. O Marcos Alexandre, Farrusco, era bebê, ia no Moisésinho. A gente ia de ônibus, morávamos no Japim, íamos para o Manoa. Era um grande desafio, mas fazíamos isso com muito amor, com muita alegria. Decidido ficar em Manaus, como sempre nós fomos engajados na obra. 100%. Eu não tenho outra vida, minha vida é Deus. Sim. Eu tenho um chamado para servir a Deus com a minha vida, de uma forma integral. Minha mente, meu corpo, a minha saúde, o meu tempo, a minha família, tudo é Deus. É 100%. Eu não sei militar sem ser 100%. Sim. Então a gente precisava. A gente abandonou o projeto anterior, foi uma transição. Foi uma transição muito grande, porque eu tinha um cargo, eu tinha uma função. Era uma função importante, né? Eu tinha... Até por status mesmo. Sim. Financeiramente. Sim. Financeiramente, projeto acadêmico, eu tinha toda uma vida. E podemos dizer assim, um cargo de confiança. Tanto é que nessa transição, o nosso reitor lá ficou insistindo muitas vezes para que o Marcos retornasse.
Era uma função muito delicada e finalmente ele achava que tinha encontrado alguém que tinha o perfil. Sim. O perfil. Aqueles estudantes, apesar de nós sermos jovens também como eles, alguns até mais velhos que nós, mas eles nos viam de alguma forma como uma figura paterna e materna, porque Sim. nós cuidávamos deles. Eu sempre fui líder. Sempre. Antes de ser crente, eu sempre fui líder. E Deus me deu essa função. Então eu exerci uma função de liderança. Então nós fizemos uma transição. Essa transição aí é coisa para muitos dias de conversa. Sim. Mas nós estávamos em Manaus e agora precisávamos nos fixar Sim. em Manaus. Em Manaus a gente não tinha grandes referências de ministério. Mas como minha vida sempre foi ministerial, encontrei um grande amigo aqui, um colega fabuloso, inteligentíssimo, um homem fabuloso, que é o pastor Francisco Barroso. O Barroso estava com a função de organizar a congregação em igreja. Era uma congregação e para ela ser organizada em igreja tinha todo um protocolo. E o pastor Barroso nos convidou, porque a vida dele era muito intensa. Ele era acadêmico da universidade aqui, então ele tinha os afazeres dele. Ele tinha também uma função no IBGE. Então, tinha uma vida bem corrida. Nos convidou. E foi lá que nós começamos ministerialmente. Aqui em Manaus, né? Aqui em Manaus. O Farrosco tinha meses, 2 meses de nascido. E sempre a gente foi intenso. E a igreja ficava, como a Kedman falou, no Manoa, e a gente morava na casa da mãe da Kedman, que era no Japim, da pastora Seni. Era uma pernada viagem. naquela Era uma época. Uma viagem. Nos encontramos aí nesse processo com Paulo e Elaine, Sim. que também foram elos, Poxa, um elo muito forte para a gente ir para lá. apoio, Elaine, né? Um apoio. Elaine já era uma referência para mim. Elaine era a meta a ser alcançada. Sim. Quando eu fui para Recife porque Elaine falava do Seminário Norte, como era lá e tal. Ela estudou, ela era egressa Era do formosa. seminário do SEC. Ela fez Seminário. vocês se apaixonarem, né? Uhum. E ela era Inspirou apaixonante. Inspirou. O jeito dela tratar Deus, a seriedade. Até hoje, né? Até hoje. Até hoje. Elaine fez ontem, eu sei lá quantos anos, mas parece uma menina. Eu fiz as contas, deu mais de... Não sei. Deu um Não bocado pode de... revelar, não pode revelar. Exatamente. Ontem foi aniversário da pastora Elaine. Ontem. E então, Paulo eu não o conhecia. Conhecemos assim, mas foi para mim como um irmão mais velho. Uma Verdade. pessoa muito acolhedora, muito amável, muito carinhoso, né? A Elaine, na época, ele tinha um carro, um táxi. Ele cedeu o carro para nós. Ele nos deu, ficava na nossa Sim. mão, que foi com que nós tínhamos o suprimento da nossa família. Era um táxi, nós trabalhávamos naquele táxi. Ele cedeu, a Elaine falou para nós uma vez, para mim, ela disse assim: eu não sei o que ele viu em você, porque esse carro nem eu pego. E ele dá para o senhor, para ti. Pô, era uma marca Era um Del Rey. Del Rey na época. Del o Rey. Del Rey. E nós nos mudávamos para lá, no final de semana, para casa deles. Paulo e Elaine moravam E eles Manoa. eram recém-casados. recém-casados. E nós nos eram mudávamos membros, pra lá. eles que eram os apoios do pastor Sim. Francisco Barroso. E aí nós fomos compor essa equipe. Aí daí dá para ver o amor dela Sim. pelo Marcos Alexandre. E daí foi o começo da história deles aqui em Manaus, né? Na igreja Na igreja Sal e Luz, Sal e Luz. que passou a Igreja Batista do Manoa. Né? E hoje- Primeira É Getsemane no Manoa. Getsemane no Manoa. Olha só, os propósitos de Deus, né? A gente nunca sabe. Mas daí teve um caminho até que vocês chegaram em Getsemane. Mas há 19 anos atrás não era bem assim a igreja. Não. Como que vocês encontraram a igreja quando vocês chegaram aqui? Primeiro veio a apóstola, né? Que veio ser educadora cristã, depois o apóstolo veio. Mas como que era a igreja? Do Manoa, o trabalho que nós realizamos lá, nós entendemos que nós encerramos o ciclo, a igreja foi organizada em igreja, Sim. nós ordenamos pastores,
estabelecemos uma liderança e fomos convidados para um grande desafio, que era a igreja de Petrópolis. Um Sim. amor enorme. Lá nós encontramos, ou fomos levados para lá pelo irmão Haroldo. Aham. Haroldo é pastor hoje da igreja de Petrópolis. Ele nos levou por um entendimento que Deus tinha falado com ele e nos levou. Levou a minha, Kedma, a nossa família, nós migramos do Manoa para Petrópolis. Chegamos em Petrópolis, pastoreamos a igreja por 5 anos aproximadamente. Sim. Nesses 5 anos, o pastor Haroldo, que na época era seminarista, Sim. fez o seminário, Era e solteiro. era solteiro. Nós o casamos com a Daniele. Então, depois que a igreja estava organizada, composta, com uma liderança madura, o pastor Haroldo era o perfil para aquele momento lá, Amém. mesmo sendo muito jovem, Sim. Sim. muito inteligente, amava o Senhor e com muita visão de progresso, de fazer Verdade. a igreja expandir. Tanto é que a igreja hoje, o nome dela é Comunidade Religar, que saiu desse prédio Sim. pequeno, está num prédio enorme, Um galpão um maravilhoso. galpão Maravilhoso. com uma visão maravilhosa Glória de a reino, Deus. muito atual, muito sereno, muito centrado em princípios bíblicos, mas muito atual. Glória a Um Deus. pastor dinâmico, um pastor com uma visão. Saindo de Petrópolis, aí sim, nós saímos de Petrópolis e tivemos um chamado. Sim. Assim, o chamado foi para Kedma. Kedma veio para compor. O senhor veio na rebarba Eu da vim- eu profecia vim- aí. Eu vim na bagagem. Eu vim na bagagem. Deus, Aí a Deus, Kedma Deus. conta porque ela recebeu um chamado, ela e o pastor Moisés. Sim. Nem ela era pastor e nem eles eram pastor. Sim. Eles vieram para receber Coordenadores. um cargo aqui de coordenadores de ministério. Sim. Kedma vai Tá. explicar direitinho.